Paz do Senhor, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e você está no canal Porta das Águas, aqui aonde a palavra de Deus jorra nesse canal. E uma das fontes que ela jorra é a fonte da Escola Bíblica Dominical, essa ferramenta educacional que tem nos ajudado há muitos e muitos anos. E hoje nós estamos aqui na lição de número 2, Somos cristão. Você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequenos Cristo. E essa palavra, ela teve, a primeira vez ela foi dita em Atos capítulo 11 e o verso 26, pelos moradores de Antioquia. Quando ali eles viram os cristãos se reunindo, a sua forma de viver, eles viram neles o Cristo, né? Então chamaram eles de pequenos Cristo. Cristão significa pequenos Cristo. Isso está registrado em Atos capítulo 11 e verso 26. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Ok? Vamos adiante. Essa palavra, claro, tomou domínio e virou uma classificação no mundo todo de todos aqueles que acreditam em Cristo, tem em sua denominação ou em sua religião a pessoa de Cristo. Dentro desse grupo vai haver várias divisões ou classificações. Nós somos cristãos evangélicos, porque acreditamos, praticamos e pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos adiante. A leitura bíblica em classe, ela é um pouco extensa, mas eu separei uma porção aqui que eu achei de fundamental importância para você, querido professor. É o verso 7 ao verso 9. Diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como coluna da igreja, ou colunas, a graça que me havia dado, deram-nos a estes, ou deram-me a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Porque essa parte do texto é super importante? Porque aqui Paulo está dizendo que a separação ou a forma que Deus está trabalhando nesse período da igreja. Deus levanta Pedro para pregar aos gentios, e Deus levanta Paulo para pregar aos gentios. Deus levanta Pedro para pregar aos judeus, e Deus levanta Paulo para pregar aos gentios. E isso não aconteceu apenas por questão de revelação. Paulo não está dizendo assim: eu não estou apenas pregando aos gentios porque eu recebi de Deus ou de Jesus esse chamado, mas eu também recebi autorização ou autoridade dada pelos pais da igreja, a saber, Pedro, Tiago e João, um dos 12, eles ouviram o evangelho da minha boca, eles compreenderam a minha chamada e eles me deram a destra, ou seja, destra é a mão direita, ou seja, eles me deram a aprovação para que eu pudesse ir e pregar o evangelho livremente aos gentios. Por isso, essa pequena porção da palavra aqui é de suma importância. Amém? E a palavra-chave da nossa lição de hoje é evangelho. Evangelho. E o que significa evangelho? Evangelho é boa notícia ou boas novas. E quando nós completamos essa palavra, ou complementamos esta palavra da seguinte frase assim, ó: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo que temos uma boa notícia de salvação, porque Jesus, ele é a salvação. Amém? A introdução da nossa lição, ela é de suma importância para nós,
porque ela vai dar a nós aqui uma compreensão, uma visão da nossa aula de hoje. E a introdução diz assim, ó: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Amém? Então a introdução está nos mostrando aqui que a igreja nasceu no berço judaico, mas a igreja não é judaizante. Isso é importante. A igreja nasceu em Jerusalém, nasceu no meio dos judeus, nasceu dentro de um cenáculo, mas ela não é judaizante. E essa foi a maior dificuldade para Paulo explicar aos irmãos que havia ali uma divisão, entre lei de Moisés e graça. Havia essa separação. E ele usa a carta aos Gálatas para explicar isso aí. Tá bom? Essa é a nossa introdução. Vamos lá. O ponto 1 vai nos mostrar aqui Paulo subindo outra vez a Jerusalém. Você lendo essa parte aqui, eu destaquei aqui, foi por revelação. Foi por revelação. Ou seja, Paulo está indo a Jerusalém. Se nós formos ler o livro de Atos, nós vamos entender que ele está indo a Jerusalém levar donativo para os irmãos que estavam passando por privações naquele tempo. Então ele e Barnabé, eles vão até Jerusalém levar esses donativos. Chegando lá, ele prega ou ele explica o evangelho aos gentios, aos nossos irmãos, Pedro, Tiago, João. Ele explica ali a respeito do seu chamado, daquilo que Deus tinha dado a ele como missão. Então é só para vocês entenderem, ele não está indo ao concílio, mas ele está indo numa outra missão, mas ele está indo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, Deus prepara pessoas, Deus prepara ambiente e Deus acaba trazendo luz àquilo que é necessário. Pois bem, ele foi por revelação. É importante observar isso. Há uma parte também dentro da nosso ponto 1 que diz que ele não foi chamado por convocação. Olha só, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Eu achei interessante isso, e ouvindo também outros mestres, e dentro dessa partícula acaba revelando algo poderoso aqui, que a igreja primitiva, ela cresceu de forma assustadora, ela cresceu de forma poderosa, mas ela cresceu debaixo de supervisão. Veja que a palavra está dizendo aqui que o nosso irmão Paulo, ele não foi a Jerusalém por convocação para prestação de contas, ou seja, então os pais da igreja, eles estavam observando o crescimento da igreja, eles estavam cuidando do crescimento da igreja, e quando necessário, ele convocava para prestação de conta, para alinhar a visão, para resolver questões pendentes. Então, esse é o ponto 1 e o subtópico 1. Agora, o ponto 1 e o subtópico 2 vai nos dar aqui algo interessante, o objetivo da reunião. Essa reunião, ela tinha como objetivo, como nós já falamos, levar os donativos aos irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios. Isso é importante você entender, que Deus prepara as ocasiões para que você possa otimizar o tempo e trazer ali aquilo que é necessário. Ele foi para uma coisa e acabou resolvendo duas situações. O ponto 1 ainda vai nos falar, os judaizantes queriam obrigar a circuncisão. Esse aqui está lá no ponto 1, subtópico 3, que diz assim, Tito e a circuncisão.
Barnabé era judeu e o seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então veja bem que essa parte aqui, o nosso pastor Ezequias Soares, o comentarista da revista, ele usa aqui situações. Timóteo, ele foi circuncidado para que os irmãos mais fracos não ficassem reclamando, mas só que Timóteo, ele tinha uma natureza judaica, então ele poderia, pelo costume daquele povo, se circuncidar. Já a questão de Tito, Tito era grego, então ele não fazia parte daquela cultura, ele não tinha necessidade de circuncidar, então os irmãos ali obrigando, Paulo ele resistiu firmemente e não permitiu. Porque se Paulo cede à pressão e circuncida Tito, isso viraria uma regra. E a partir daquele momento, quem aceitasse a Cristo como Salvador, sendo gentio, teria que passar pelos ritos judaicos. Paulo, sabendo que o que Jesus deu a ele foi o evangelho da graça, para levar para os gentios, não trazendo para eles uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no coração, ele sabendo de tudo que Deus havia dado para ele, ele resistiu firme, ele não cedeu à pressão para que o evangelho não fosse deturpado. Imagine, se Paulo cede essa pressão, hoje nós teríamos que passar pelo rito da circuncisão. Mas graças à postura desse apóstolo, a firmeza desse apóstolo, o evangelho, ele teve liberdade entre os gentios. Amém? Vamos lá. Paulo defendeu o evangelho da graça. Um grande feito de Paulo foi tirar o cristianismo do círculo judaico. Um grande feito de Paulo, ele é um grande pregador, né? Um bandeirante, ou seja, um levantador de igreja, mas um grande feito do apóstolo Paulo foi tirar o cristianismo de dentro do judaísmo. Essa é uma frase que o pastor Ezequias Soares deixou bem registrado. O grande feito dele foi lutar pelo cristianismo, conseguir separar ele do judaísmo. Amém? Então esse é um grande feito do apóstolo Paulo. Vamos lá, tópico 2, espero que você esteja aí aprendendo ou sendo aguçado em algum assunto aqui, que a nossa intenção aqui é EBD Expresso, ser mais preciso possível, para que você possa ganhar tempo, porque eu sei que você, professor, você aluno, você passa por alguns canais para poder enriquecer o seu conhecimento, e eu espero poder contribuir com alguma partícula de conhecimento para a sua vida, amém? Então fica aqui conosco, se inscreve nesse canal, compartilhe esta aula, porque é de suma importância, e deixa o seu joinha, tá bom? Vamos lá, a tendência judaizante no início da igreja. O outro evangelho. Olha só a situação que Paulo está enfrentando entre os Gálatas. Paulo ele faz uma viagem, não demora muito, o texto diz, e quando ele volta, ele encontra os irmãos de Gálatas, eles pregando um outro evangelho, aceitando um outro evangelho.
Paulo ele fica extremamente aborrecido, ele lança uma sentença forte dizendo: se pregarem outro evangelho, seja anátema, tenha isso por maldito. E eu pergunto, o que seria o outro evangelho? O que seria o outro evangelho? O outro evangelho é tudo aquilo onde Cristo não é mais o centro, onde tirou a centralidade de Cristo. Não é mais o evangelho verdadeiro e genuíno. Tirou a cruz, não é mais o evangelho verdadeiro e genuíno. Há uma fase que a igreja passou, que é a fase do evangelho triunfalista, onde se pregava apenas vitória, um evangelho sem dor, um evangelho que não tinha renúncia, um evangelho que não tinha cruz. Isso é um outro evangelho, porque o evangelho que Cristo prega é o evangelho da renúncia. O evangelho que Cristo deixou para nós é o evangelho que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E o nosso Cristo, Ele deixou uma marca, uma pisada de sofrimento nessa terra por causa de uma missão. E quando nós nos deparamos nos dias de hoje com um outro evangelho, que prega que você não precisa sofrer, que você não precisa passar por isso, e assim por diante. Então, outro evangelho é tudo aquilo que Cristo não está no centro. Outro evangelho é onde a cruz é removida, ok? Vamos adiante aqui. No ponto 2 também foi dito sobre os falsos irmãos. Quem são eles? Quem são os falsos irmãos? Se o falso evangelho, ou se o outro evangelho é tirar Cristo da centralidade, se o outro evangelho é tirar a cruz do meio do evangelho, o que seria os falsos irmãos? Quem são eles? Aqueles que negam a cruz. Esses são os falsos irmãos. Esses são os falsos irmãos, aqueles que negam a cruz. O livro de Atos, capítulo 15, e o versículo 1 e o versículo 24, tem uma informação para nós. Deixa eu dar uma lida aqui para nós. Atos, capítulo 15. Vamos lá, Atos 15 e o verso 1. Olha o que diz aqui, ó. Nós estamos falando aqui no ponto 2 sobre os falsos irmãos. Amém? Às vezes você acha falso irmão aquele que fala mal de você, aquele que não fala com você. Não é isso que Paulo está ensinando, não, tá bom? Falso irmão é aquele que está entre nós, mas não acredita na palavra de Deus por completa. Serve um evangelho meia boca. Esse é o falso irmão. O verdadeiro irmão é aquele que toma a cruz para si. Ok? Vamos lá. Atos 15, verso 1 diz assim, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Olha o falso irmão aí. Versículo 24, olha o que diz. Portanto, ou porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamentos. Veja bem, então o verso 1 está falando aqui que alguns tinham descido da Judéia, ensinaram assim os irmãos, para que se não se considerasse, eles não poderiam ser salvos. Então veja bem, o falso irmão é aquele que ensina a heresia. Essa é uma heresia estampada aqui na Escritura. Porque a heresia é aquilo que fala o que não está escrito. Ou aumenta, ou muda, ou distorce. E aqui eles estão condicionando a salvação da pessoa num ato de circuncisão. Está condicionando a salvação das pessoas num rito judaico, numa cultura judaica. Então esse aqui, ele é um falso irmão que está aqui pregando heresias. Então
Fique atento sobre isso. Há muitas pessoas que falam em nome, veja bem, eles falaram que saíram aqui de Jerusalém, estão falando em nosso nome, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, veja bem. E aí o nosso irmão Paulo vai dizendo assim, nós não temos recebido, ou não há nenhuma autorização para que esses irmãos estejam pregando e falando essas besteiras, essas asneiras aí. Então fique esperto, mas tem pessoas que querem usar o nome de uma autoridade eclesiástica, o nome de um pastor. Não, foi o pastor fulano de tal que disse, foi o pastor fulano de tal que ensinou, por isso que eu estou falando, mas o pastor fulano de tal disse que é isso, calma aí. Você tem a Bíblia, irmãos, examine a Bíblia Sagrada. Não é porque o pastor fulano de tal falou que você pode ter 100% de certeza. Então a Bíblia está aqui para ser analisada. Precisamos seguir o exemplo dos crentes hebreanos, que examinava ponto por ponto nas Escrituras. Ok? Então o ponto 2 está falando a respeito dos falsos irmãos que pregavam heresias. E o ponto 3 vai falar sobre os infiltrados. A situação estava tão complicada naquele tempo que até dentro das autoridades eclesiásticas da igreja primitiva havia pessoas infiltradas. Deixa eu ler aqui esse ponto para nós termos a lucidez do que a nossa lição está dizendo. Veja bem, aqui diz assim, ponto 3. Não é necessário muito esforço para perceber que quando Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém, à luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram o quê? Conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Se nós formos trocar esse miúdo, se nós formos traduzir para os nossos dias, são pessoas que conseguem acessar as melhores posições da igreja. Quais são as melhores posições? O ensino da palavra, a pregação, a doutrina. A pessoa conseguiu acessar esses patamares dentro da igreja e ela se infiltrou de tal forma que ela está no meio de nós ensinando aquilo que a Bíblia não diz. Por isso é preciso ter um ouvido bem atento, ter conhecimento da palavra de Deus, para quando você estiver diante de uma escola bíblica dominical, se estiver num curso teológico, se estiver num culto de ensino, numa pregação, e você ouvir algo que fere a palavra de Deus, você precisa procurar o seu pastor e dizer: pastor, aquele dia aconteceu isso, fulano pregou aqui, falando contra, vamos supor um exemplo, falando contra o batismo com o Espírito Santo, falando contra o dízimo, falando isso, falando aquilo, é preciso você denunciar isso, porque está no meio de nós. Você não pode dar autoridade para uma pessoa falar aquilo que não está na palavra, ok? Então, os irmãos da igreja primitiva estavam enfrentando, conseguiram furar o bloqueio. E realmente eles conseguem, porque são habilidosos nisso, têm o poder da persuasão e conseguem entrar e introduzir os seus ensinos heréticos, ok? Vamos lá adiante, para nós não perdermos aqui o nosso script. Vamos para o ponto 3. Ponto 3, vamos lá. Ponto 3, a tendência judaizante de hoje. Antes de entrar já nesse ponto aqui, que é a parte mais importante dessa lição, porque somos todos cristãos e no corpo dessa lição quer colocar uma diferença, um limite entre judaizantes e cristão,
para não ter essa confusão, você acha que existe algum problema em uma igreja evangélica brasileira ter inserida no seu culto aquele chale que os judeus usam na oração, o kippá que eles usam, o shofar? Você acha que existe algum erro nisso? Eu tinha um pensamento antes, esse pensamento mudou diante do estudo dessa lição. Eu sempre falava assim, a pessoa que guarda o sábado, a pessoa que traz esses ritos judaicos para dentro da sua igreja, eu dizia assim, essa pessoa só está trazendo um peso a mais para si. Isso não vai mudar nada. Eu pensava assim, né? Isso também não os condena. Mas estudando essa lição, eu cheguei a uma outra conclusão. Qual é a conclusão que você chegou, pastor Anderson? Em ser genuíno, em ser verdadeiro. Se a cultura é judaica e eu sou brasileiro, por que eu vou fazer uso da cultura judaica dentro da minha igreja? Eu acredito que se eu me comportar desse jeito, usando aquilo que é do judeu, dentro da minha igreja brasileira, eu me comportar como um rabino, eu me comportar como se o shofar tivesse autoridade, essas situações, se eu me comportar desse jeito, eu acredito que eu vou estar sendo um falso irmão. Ou seja, eu sou brasileiro e quero me comportar como judeu, quero ser judeu, quero trazer isso para o seio da igreja. Eu pensei que uma pessoa que age assim, ela não está sendo genuína, ela não está sendo autêntica. É sobre essa conclusão que eu cheguei. E se você não é autêntico, você não é verdadeiro, logo você não consegue agradar a Deus. Ok? Vamos lá. O tópico 3 vai falar assim, o Evangelho de Cristo é para todos. O Evangelho de Cristo é para todos. Graça e paz. Graça para os gentios e paz para os judeus. Essa saudação, graça e paz, é porque o pregador, na época, ou os pais da igreja, eles estavam se dirigindo a um público misto. Havia entre eles gentios, que são os estrangeiros, né, os não-judeus, e havia entre eles judeus. Então você olhava para a igreja, e lá, vamos supor, né, só uma suposição, e lá no banco estava judeus e gentios juntos. E a saudação para atingir os dois públicos era essa, graça para os gentios e paz, ou shalom, para os judeus. Então isso nos mostra que o Evangelho é para todos. Paulo era com os gentios e ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Paulo se dirigia aos gentios e Pedro aos judeus, mas a mensagem era a mesma. É a mesma mensagem. É a centralidade das Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus. E o que muda nisso, pastor Anderson? Se a mensagem é a mesma, o público é diferente, o que muda? Aí entra aqui só um toque que eu quero dar para você sobre missão transcultural. O missionário, ele sai da sua base, suponhamos, sai do Brasil para pregar o Evangelho, e um vai para a Coreia do Norte, um vai para as tribos indígenas, outros vai lá para o meio dos povos indianos, e vamos supor, cada um vai para o outro, vai para a África, e cada um tem a sua cultura. O Evangelho da Salvação, ele chega lá, e a missão do missionário é pregar o Evangelho dentro de uma cultura fora da dele. Só que a mensagem que o missionário está pregando na Índia é a mesma mensagem que o missionário está pregando na África. É a mesma mensagem que o missionário está pregando para os povos indígenas. É a mesma mensagem. Só que você olha para o dia a dia do índio, ele continua sendo índio. Você olha para o africano, ele continua sendo africano. Você olha para o indiano, ele continua sendo indiano, mas o Evangelho chegou, quebrou as correntes do pecado, trouxe salvação.
Então, se você parar e pensar que o evangelho é para todos, mas que você precisa respeitar a cultura, desde que essa cultura ela não interfira na palavra de Deus, desde que essa cultura não fira a palavra de Deus, explica isso para mim, pastor Anderson, desde que essa cultura não constitui pecado, entendeu? Se a cultura de um povo é sacrificar criança, o missionário vai estar ali na missão de pregar o evangelho e mostrar que isso é errado biblicamente. Se a cultura do outro vamos colocar aqui, ter várias mulheres, poligamia, o missionário vai mostrar pelo evangelho da palavra de Deus que isso não é bom, isso é pecado e assim por diante. Então é o mesmo evangelho para culturas diferentes. Até que ponto eu devo respeitar a cultura? Desde que ela não me leve a ferir a palavra de Deus, não me leve a pecar, ok? Então o evangelho é para todos. Ponto 2 vai dizer o seguinte: o perigo da doutrina judaizante. Vamos lá. Qual é o perigo dessa doutrina? O perigo é que tira Cristo do centro. Cristo não é o cerne na doutrina judaizante. Cristo não é o cerne. O que está ali são a cumprir os ritos. E eu vou ler esse ponto aqui para você. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne, a saber, Jesus, o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus que efetuou na cruz do Calvário. Então aqui constitui-se um erro gravíssimo, aqui está identificado uma heresia pesadíssima: complementar a obra de Cristo no Calvário. Não, Jesus, ele é autossuficiente. A morte de Jesus é o sacrifício perfeito, único e perfeito. Ou seja, eu queria introduzir situações que impedem a pessoa de olhar para a cruz, ou seja, antes de olhar para a cruz, você tem que olhar para um rito judaico. Isso é extremamente perigoso. Então, o ponto 2 vai nos ensinar sobre isso. O perigo que é essa questão de ter as liturgias acima ou à frente de Cristo Jesus. Amém? Quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem transforma é Cristo. Não se esqueça disso, por favor. Vamos adiante. Então, falamos aqui a respeito: Cristo é o cerne, Cristo é suficiente. E o 3.3 vai dizer assim: as práticas judaicas, as práticas judaizantes, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa das dietas judaicas, a liturgia da sinagoga, o uso de shofar, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do chale, do talite, o uso do kippá, que você usa sobre a cabeça. Essas indumentárias que tem que dar a característica ao culto judeu, certo? Isso para o judeu é comum, eles usam isso desde quando nasceram, desde criança, é comum entre eles. Agora, trazer isso para dentro da igreja brasileira e fazer disso um amuleto espiritual, fazer disso algo que é poderoso. Não, quando toca o shofar, a glória de Yahvé desce. Não, isso não pode. Isso não tem nada a ver. Eu fazer com que relíquias, vamos colocar assim, fazer com que peças judaicas façam com que o culto seja mais poderoso, façam com que a vida seja mais espiritual. Isso é extremamente perigoso, tá? Eu estou aqui abordando isso. Pastor, então eu não posso usar um shofar na minha igreja? Se você estiver usando o shofar como um instrumento, maravilha. Agora, se você estiver usando o shofar como algo de autoridade espiritual, aí você está extremamente equivocado, tá?
A autoridade vem de Deus, a autoridade vem do Pai das luzes, a autoridade está na palavra de Deus, a autoridade está no nome de Jesus, não é no shofar. Tá ok? Vamos lá, adiante. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo nas Escrituras. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Alguém que está chamado que não é circuncidado, permaneça sem circuncisão. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Agora, já os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, esse ponto aqui, eu quero abordar aqui a questão de você entender com clareza que judeu é judeu, cristão é cristão. Não podemos misturar isso. Judeu é judeu e cristão é cristão. Não podemos misturar. Agora, se nós misturamos isso, nós infelizmente estamos voltando para dentro da lei. Tá ok? Então, separe bem essas coisas, por gentileza. Explique isso aos seus alunos, porque aí um segmento religioso que guarda o sábado e quer obrigar nós evangélicos também a guardar o sábado. Nós entendemos que Cristo é o nosso descanso, entendemos que Cristo é o nosso repouso, não é o dia. O descanso não está num dia, o descanso está numa pessoa. A graça, ela veio para trazer a nós a clareza, o véu se rasgou. Então, por favor, deixe isso bem claro ao seu aluno, por gentileza. Tá ok? E lembrando que o judeu não precisa mudar a sua cultura, porque a sua cultura não fere a palavra de Deus. Mas se a cultura ferir, a pessoa precisa mudar. Partimos aqui então para a conclusão. A conclusão vai nos ensinar que o judeu, ele está preservando a sua cultura. Já o judaizante é o remendo novo em pano velho. O que é judaizante, pastor Anderson? É aqueles que adotam os costumes do judeu. Ele não é judeu, ele é judaizante, ele segue as práticas do judeu. Então, isso aí é remendo novo em pano velho. Ou seja, não é para nós. Nós somos o novo no novo. Tá? Que Deus abençoe, que você possa ter uma ótima escola bíblica dominical, que o Espírito Santo possa falar mais alto em seu coração, esclarecer mais e mais a sua vida. Estamos aqui em um canal que tem como objetivo ensinar a palavra de Deus. Então, lhe peço, se inscreva no canal, acione o nosso sininho aí, deixe o seu joinha, pode deixar o seu comentário. Estamos aqui de forma amadora, mas sendo fiel à palavra de Deus, tá ok? Estamos aprendendo, desenvolvendo, e eu quero que você faça parte desse crescimento desse canal, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e compartilhe esse vídeo.